Olá pessoal, continuando, o nosso próximo conceito é sobre ponto médio. Então o que é o ponto médio? Ponto médio, ele não leva em consideração todos os dados, ele só leva em conta o valor máximo e o valor mínimo. Então você tem um conjunto de dados, o ponto médio você pega os valores extremos, então pega o valor máximo, soma com o valor mínimo e divide por 2. Então a ideia é bem simples. Então, voltando para o exercício dos tempos que a gente viu ali, foram dados 10 tempos. O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o ponto médio, de acordo com o enunciado, né? Calcule o ponto médio. Vamos só pegar os valores extremos. Então, quais são os valores extremos? O menor é o 29, conforme está mostrando para vocês aqui. E o maior é o 52. Então, pega o 29, soma com 52 e divide por 2. O ponto médio é 40,5 minutos, porque a grandeza que a gente está trabalhando está em minutos. Então, bem simples a ideologia do ponto médio. Agora, um outro tipo de média que a gente vai ver, ela é chamada de média ponderada. Ela é bastante utilizada em algumas situações. Por exemplo, alguns vestibulares adotam. A pessoa vai fazer um vestibular de engenharia. O que pesa mais? É a matéria de história e geografia? Não, é a matéria, por exemplo, de matemática, de física. Então, esse tipo de vestibular, ele dá um peso maior para essas provas do que dá aos outros. Então, a média ponderada é isso, é você levar em conta o peso daquilo que você está trabalhando. Então, vamos supor que eu tenha 3 notas. Uma, eu tirei 5, a outra, eu tirei 6 e a outra, eu tirei 9. Aí, essa primeira nota, ela tem um peso 1. A segunda nota, ela tem um peso 2. E a terceira nota, ela tem um peso 3. Então, diferente dos exercícios anteriores, agora a média ela vai ter um peso diferente. Se eu fosse fazer uma média aritmética, então só vou achar aqui a nota média. Chamei de N aqui. Seria 5 mais 6 mais 9 divididos por 3. Essa seria uma média aritmética. Então, quanto que seria? 5 mais 6 mais 9 dá 20 divididos por 3, dá aproximadamente, vamos arredondar aqui, 6,7. Então, a nota deu 6,7. Agora, se for uma média ponderada, o que vai mudar? Então, eu pego cada um dos pesos e multiplico pelo valor e divido pelo somatório dos pesos. Então, por exemplo, uma nota, vou colocar um pezinho ali do lado que é de ponderada. Então, a primeira nota foi 5 e ela tem peso 1. A segunda nota foi 6 e ela tem peso 3. A terceira nota foi 9. Desculpa, a segunda nota foi 6 e tem peso 2. A terceira foi 9 e tem peso 3. Dividido pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3. Então, 5 vezes 1, 5. 6 vezes 2, 12. 9 vezes 3, 27. Agora, eu não vou dividir mais por 3, eu vou dividir por 6. Então, o que acontece aqui? Vamos ver quanto ficaria a nota. 5 mais 12 mais 27 divididos por 6. A média aqui foi 7,3. Por que a média aqui ponderada ficou maior? Por quê? Vamos supor se a média fosse 7. Na média aritmética não passou, na média ponderada passou. Por quê? A pessoa tirou a maior nota naquela situação que tem um peso maior. Então você tem uma média aritmética que não ia mudar, mas se os pesos fossem invertidos, se o peso maior fosse na primeira parcela, a nota ia ficar mais baixa, porque ela tirou a nota pior naquilo que valia menos. No caso, se o peso fosse maior, fosse o peso 3, fosse a nota de 5. Aí ela ficaria com a nota mais baixa porque ela tirou a nota pior naquilo que tinha maior peso, se fosse o caso invertido. Então é assim que funciona a média ponderada. Então agora nós vamos resolver um exercício em relação a esse assunto. Então, um aluno do autor recebeu os conceitos B, C, B, A e D. Então, esses conceitos, eles são espécies de nota, por isso que repete. É como se fosse assim, na disciplina de física você tirou 7, em fundamentos de matemática você tirou 7 também, você pode tirar a mesma nota em disciplinas diferentes. Então, ele recebeu os seguintes conceitos.
Os cursos tinham os seguintes números de créditos, mas cada uma dessas disciplinas, elas têm um valor diferente, porque o crédito é como se fosse o peso das disciplinas. Então, ela tem um número de créditos que corresponde a 3, 3, 4, 4 e 1. Então, na primeira disciplina, ele tirou nota B e o crédito dela, o peso, é 3. Na quarta disciplina, ele tirou nota A e o peso dela, o crédito, é 4. Na quinta disciplina, ela tirou D e o peso é 1. Então, o sistema de notas ele tem uma atribuição de conceitos literais. Quando a pessoa tira A, ela tirou o equivalente a 4. B3, C2, D1 e F0. Então, aqui calcule o coeficiente de rendimento médio, arredonde o resultado para duas casas decimais. O coeficiente de rendimento médio, você vai calcular aqui por uma média ponderada. Você vai levar em consideração os pesos e vai utilizar duas casas decimais. Então, essa é a letra A. Depois, a letra B, tem uma questão ali. Se a lista de um reitor da faculdade, por exemplo, exige um coeficiente médio de 3 ou mais, esse estudante entrou na lista do reitor. Então, para estar na lista do reitor, tem que ter um coeficiente médio de 3 ou mais. Eu preciso ver se a média dele ficou maior, aí ele entrou na lista do reitor. Caso contrário, ele não entra na lista do reitor. Então, como é que a gente vai fazer esse exercício? Então, aqui foram as notas que foram tiradas. E a gente sabe o quanto que cada nota equivale. Por exemplo, lá fala que vale 4, o A. O B vale 3. Então, em duas disciplinas foi tirado o B, que vale 3. O C vale 2 e o D vale 1. Não tirou nenhum F. E os créditos dessa disciplina são os pesos. Então, 3 na primeira, 3 na segunda, 4 na terceira, 4 na quarta e 1 na quinta. Então, agora, como é que eu calculo uma média ponderada? Eu multiplico o peso pela nota. 3 vezes 3, 3 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4 e 1 vezes 1. E divido pelo somatório dos pesos, ou seja, a soma dos créditos. Então, a nota ponderada, que podemos chamar aqui de CR, porque o enunciado chamou assim, e o 44 divididos por 15. Então, a nota ponderada vai dar 2,93. Então, a gente resolveu o que pede na letra A. A letra B pergunta se o estudante entraria na lista do reitor ou não. Para entrar na lista do reitor, tem que ter um CR igual a 3 ou maior que 3. Então, de 3 para cima. O aluno tirou 2,93. Ele ficou abaixo da nota 3, ou seja, ele não entrou na lista do reitor. Beleza? Agora, a gente viu aqui algumas questões. Entre as questões foram as medidas de tendência central. Agora a gente vai ver quando os valores variam um pouco. Nem sempre a média sozinha ela é o mais adequado. Então, o valor de tendência central sozinho pode ser enganoso. Vamos voltar para aquele exemplo que eu utilizei, do salário de duas pessoas, 25 mil. Mas no exemplo eu falei que uma é 1.000 e a outra ganha 49 mil, ou seja, os dois valores estão distantes da média. Então, aqui só um exemplo para vocês visualizarem essa situação. O Census Bureau informa que em 2009 o rendimento mediano dos domicílios norte-americanos foi de 49.777. Então, em média, no ano inteiro, os rendimentos americanos tiveram esse valor. Metade dos domicílios apresentou um rendimento inferior e metade um rendimento superior. O rendimento médio desses domicílios foi muito maior. A média, na verdade, seria muito maior. Em média, eles ganham mais do que o valor que está ali. Porque a distribuição de rendimentos é simétrica para a direita. Então, eles ganham, tem gente que ganha mais que isso, tem gente que ganha menos por isso. O problema é a porcentagem de pessoas que ganham muito menos e algumas pessoas que ganham muito mais. Então, a mediana e a média não revelam todos os detalhes. 10% dos rendimentos com rendimentos muito baixos apresentam valores menores que 12.120. Então, por exemplo, a média é 49.777, como está apresentado aqui. Porém, tem rendimento que ganha menos de 12 mil. E 5% ganha mais de 180 mil. Então, isso deixa a questão... Isso tira um pouquinho, digamos, a confiança da média, porque tem valores que são muito baixos e valores que são muito altos. Acaba ficando distante da realidade verdadeira da maioria das pessoas. Então, a medida tendência central sozinha, em algumas situações, ela não é suficiente. Então, você tem que trabalhar com o que se chama aqui uma medida de dispersão. Então, primeiro a gente vai fazer os quartis. Então, o que é o quartis? Divide o conjunto em 4 conjuntos de dados iguais. Então, imagine que você tem uma série de conjuntos, um conjunto inteiro, uma análise de um monte de dados. O que o quartil faz? Ele divide em 4 partes. Vou fazer mais ou menos aqui, né? 4 partes iguais.
Por quê? Porque você consegue avaliar os extremos de uma forma separada, o meio, você consegue analisar melhor os dados em algumas situações, depende da situação, principalmente quando tem muita dispersão, porque você analisa os blocos, você faz uma divisão em 4 conjuntos iguais. Como que funciona isso? Então a gente tem que calcular. O primeiro quartil divide os valores que correspondem aos 25 primeiros termos mais baixos, ou seja, esse aqui é o primeiro quartil. Os 25 valores mais baixos. Então aqui você tem o segundo quartil, o terceiro quartil e o quarto quartil. Então, o primeiro quartil você usa essa equação. N é o número de termos. Por exemplo, você tem 20 medidas, 20 termos. Então, N vale 20. N mais 1 divididos por 4. Aqui não vai me dar o valor do quartil, vai me dar a posição em que encontra-se o quartil. Então, você consegue achar a posição. Aí o que acontece? O segundo quartil é a mediana. Então você tem a mediana, o segundo quartil divide bem no meio, ó, na metade. Então por isso que o segundo quartil faz a divisão no meio, é o valor da mediana. O terceiro quartil possui 25% de valores maiores que ele. O terceiro quartil está aqui, ó, nessa região. Então ele possui 75% dos valores abaixo e 25% dos valores acima. Então como é que a gente calcula o terceiro quartil? A gente chama aqui de Q3, 3 vezes, abre parênteses, n mais 1, n é o número de termos, divididos por 4. Então, como o outro, ele não vai me dar o valor do quartil, ele vai me dar a posição em que está o quartil. E o Q4 não precisa, porque o Q4 é onde termina. Então, o Q1 tem a equação, o Q2 é a mediana, o Q3 também tem a equação e o Q4 é onde termina. Quando você calcula o Q1 e o Q3, você pode ter uns valores quebrados. Como é que funciona a regra? Se o resultado for o número inteiro, por exemplo, achei 7, o sétimo termo representa o quartil que eu achei igual a 7. Então, o termo correspondente a esse número é o quartil. Porém, se ele não der o número inteiro, mas ele der com 0,5, 3,5, 7,5, 5,5, então os exemplos aqui, 2,5, 3,5, então isso é chamado de média fracionada, você tem uma fração de meio e meio. Então o quartil será o valor médio entre os valores referentes, então você pega a média entre os dois que você achar ali. Agora a terceira regra, se ele não der uma média fracionada, 2,5, se ele desse, por exemplo, 2,3 ou 2,8. Aí você tem que usar a terceira regra. Se o resultado não for inteiro, a média fracionada, você utiliza o valor mais próximo. Média fracionada no meio. Agora, se for abaixo de 5, por exemplo, terminou 2,5, ó. O 3 é abaixo de 5. Então, ele é mais perto de 2. Porque não existe um termo 2,3, existe o termo 2 ou existe o termo 3. Assim como 2,8 é mais perto de, está mais próximo de 3. Então, o quartil aqui nesse caso, se fosse 2,3, seria o segundo termo, 2,8 o terceiro termo. Você arredonda quando não é a média fracionada pro valor mais próximo. Então aqui nós temos um exercício para a gente calcular o quartil. Então deu a série de dados, o mesmo problema que a gente já tinha trabalhado anteriormente, os 10 tempos. Eu tenho que achar o quartil. Para eu saber o quartil, eu tenho que colocar em ordem crescente. Então do menor para o maior, como a gente já fez anteriormente para calcular a mediana. Então, como é que a gente faz esse exercício? Vamos para a resolução. Então, aqui, pessoal, vamos para a próxima página. Eu coloquei os números em ordem. Ele varia de 29 a 52. Como é que eu vou calcular o quartil? O primeiro quartil, Q1, igual a n mais 1 sobre 4. Então, a gente viu que as medidas foram feitas em 10 dias. Então, esse n vale 10, conforme está aqui. Então, 10 mais 1 divididos por 4, 11 divididos por 4, a gente achou que o primeiro quartil é 2,75. Não deu um número inteiro, não deu um número fracionado de meio e meio, ele deu 2,75, ou seja, ele é mais próximo do 3. Então, esse quartil vai ocupar a posição 3. Então, porque ele está mais próximo do 3, ele é o terceiro termo. Então, eu achei que Q1 vale 3. Mas não é 3 que eu vou usar, é o terceiro termo. Então, primeiro, segundo, terceiro. Então, o primeiro quartil termina aqui no terceiro termo, no 35. Então, tá aqui de laranjado para vocês olharem. O segundo quartil é a mediana. A gente já achou que é o 39,5. Ou seja, os valores bem no meio, ó. Como é par, tá entre 39 e 40. Tá aqui, ó. O segundo quartil termina aqui, tá representado em azul. O Q3 eu calculo também pela equação. 3 vezes n mais 1 sobre 4. Então, n é 10 mais 1,
11 vezes 3, 33, divididos por 4. Deu 8,25. Também não deu um número fracionário, então eu vou pegar nenhum número inteiro, né? Então eu vou pegar o mais próximo, que é 8. Então é o oitavo termo. Então o oitavo termo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o 44. Então termina aqui, ó. O terceiro quartil tá aqui, ó. Terceiro quartil. E o quarto quartil é onde termina. Então o segundo quartil e o primeiro quartil. Ali eu tenho os 4 quartis. Tem a divisão ali, dividir em 4 partes. Beleza? Vamos em frente. Então, ainda nessa parte de variação, a gente pode dizer que os dados eles variam em relação ao formato, né? Eles podem estar muito longe, eles podem ter chamada dispersão, chamado também do inglês spread. Então, um dos termos que a gente vai ver de dispersão é o mais simples. Por exemplo, é a amplitude. Eu tenho medidas simples para a variação. A amplitude é o jeito mais simples de calcular uma dispersão. Como é que eu calculo a amplitude? O x maior menos o x menor, ou seja, o valor maior menos um valor menor. Se eu faço 5 medidas, uma deu 5, uma deu 5, uma deu 5, uma deu 5, outra deu 5. Qual que é o valor maior? 5. Qual que é o valor menor? 5. 5 menos 5, 0. Não tem amplitude, ou seja, esses valores eles estão muito próximos. Agora, se eu faço medidas e um dá 3, 5, 5, 5, 12. Então, agora eu tenho uma amplitude maior, os valores estão mais distanciados entre si. Então, com a amplitude, eu já consigo ter uma noção de como os valores estão relacionados à minha média, o valor central, se eles estão próximos ou não, se existe uma grande amplitude ou uma pequena amplitude. Então, vamos aplicar também para o mesmo problema que a gente já fez anteriormente. Então, nós temos os dados, precisamos identificar o maior e o menor, que a gente já fez no problema anterior. Então, como é que eu vou calcular amplitude? Então, amplitude, os dados aqui estão em ordem. O meu maior é o 52, o meu menor é o 29. Então, amplitude, o maior menos menor, 52 menos 29. Ou seja, o dia que a pessoa levou mais tempo para se arrumar para o dia que a pessoa levou menos tempo, existe uma diferença de 23 minutos. Então, essa é a amplitude.